para juntos fazermos uma leitura do texto bíblico que encontra em Efésios 3:20. Não tem mais. 3:20. Que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que podemos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem é esse? É o Senhor Jesus. Então, para refletir, vamos falar algumas coisas. Conseguimos imaginar que Deus já preparou, o que Deus preparou para nós? O que foi que Deus preparou para nós? Conseguimos imaginar? É a obediência falada em todo o processo da igreja, em toda a pregação, que a obediência, quem for até o fim, é o quê? Isso aqui a gente não vai levar nada. Tem um céu de ouro e de prata para quem crê e obedecer, né? Até o final. Certo? Mais uma coisa, tenho alguma ideia das bênçãos e livramentos que recebemos do Senhor? Que são inúmeras, quando você fala, poxa, eu não fui, eu não fiz, eu murmuro, né? O murmurar é Deus livrando daquilo, não era aquela hora, não é aquela hora, não era aquele momento, entende? Mesmo que tentamos imaginar que Deus o que? Ele fez e faz infinitamente, sempre fará mais do que possamos imaginar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mesmo quando pedimos algo a Deus, Ele sempre faz mais. Ele é Deus de abundância, Ele é um Deus positivo, de benignidade. Devemos permanecer crendo e criando expectativa do coração, pois é Ele que vai nos surpreender. Entende, minhas irmãs? Então eu queria dizer só uma coisa para as irmãs. Queridas irmãs, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus e Cristo que abençoe a todos nós, mulheres e bens. Amém. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, Senhor, eu fico muito feliz e agradeço a Ti a todo instante, Senhor. O momento de estar na Sua casa, que é a minha casa também, com minhas irmãs, com mulheres, Senhor. Mulheres do Senhor, Pai amado. Agradeço, Senhor, a minha liderança, Senhor, por dar na Tua casa eu venho buscar a Tua palavra, Senhor. Porque incrivelmente Deus faz o impossível, Senhor, acontecer. Para que esse pouquinho na minha vida acontecesse, me trouxe uma alegria tão grande, Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que estão aqui, Senhor amado, e que perseveramos, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, eu já agradeço a oportunidade. Amém. Enche-me do que eu
Senhor, para Deus viver. Nós queremos isso, Pai. Pedimos ao Senhor, nos ajuda a viver aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas atitudes, nossos atos possam, Senhor Jesus, transparecer a Tua presença na nossa vida. Pedimos ao Senhor, abençoe a nossa noite, continua conosco nesse momento maravilhoso. E obrigada pela oportunidade, Deus, de mais um dia estarmos aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos, com a paz do Senhor, Jesus. Também aqueles que estão assistindo, né, pela TV Êxodos, a mensagem, na verdade, agora vai ser um momento de reflexão. Foi uma palavra que o pastor pediu para poder preparar para as irmãs e que, na verdade, falou grandemente comigo também, porque a gente dá a palavra para falar para o outro, tem que falar comigo. E aí, quando eu estava me debruçando, porque assim, a Bíblia, cada hora que a gente senta para ler, é uma nova descoberta, um novo aprendizado. Sempre que a gente vai ler, sempre que a gente vai buscar e vai achar respostas, a gente vai estar cada dia mais se aprofundando. E essa palavra, essa mensagem hoje, agora, que eu vou, na verdade, que a gente vai refletir, tem como tema a mulher cristã na família, na igreja e na sociedade. Eu gostaria de compartilhar primeiro uma palavra, só para a gente meditar e refletir nessa palavra. É de uma escritora cristã chamada Elizabeth Elliot. Não se surpreenda se eu não falo inglês, viu, gente? Não tenho muita fluência, então vai ser no português mesmo, mas vai dar para entender o que a gente quer falar aqui. Ela tem uma mensagem bem interessante que ela fala assim: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão. Mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Né? Então, bem forte. E diz tudo que a gente realmente vai debruçar aqui agora. Esse pensamento dela está em consonância com Romanos 12:2. Lá nos fala sobre a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. E quando a gente fala diferença, ser diferente, o mundo atual fala ser diferente todo o tempo. Só que quando fala a questão da diferença, se reporta a forma como você corta o cabelo, a forma como você se comporta, se você é empoderada, se você é uma mulher independente, né? É a questão da mulher realmente que está hoje à frente dos tempos, né? Que está brigando justamente para conquistar esse espaço. Só que, na verdade, na Bíblia, ser diferente é não andar conforme o mundo. 1 João 2, 16 e 17. Então, partindo desse princípio sobre a gente ser diferente, como mulheres cristãs, ter um pensamento diferente do mundo, eu vou trazer, a princípio, relembrar alguns exemplos da Bíblia de mulheres que se destacaram, são muitas, mas vou destacar algumas. Então, primeiro nós vamos ver no cenário bíblico, depois nós iremos ver nas obras evangelísticas, sociais e missionárias, no histórico eclesiástico e depois na nossa vida mesmo, né? Como eu disse logo no início, que é na família, na igreja e na sociedade. Vamos começar a primeira mulher da Bíblia, quem foi a primeira mulher da Bíblia? Eva, a mãe de todos, né? A mãe de todos os viventes. Ela teve um papel muito importante, porque Deus deu a ela o privilégio de gerar. E gerar não é para todo mundo, né? E quando Deus deu a ela, lá em Gênesis 28, disse que ela deveria o quê? Multiplicar, e os esposos não deveriam ter muitos filhos. Então, o papel importante de Eva foi justamente esse, de ser a primeira mulher que deu origem a todos os nossos viventes. A segunda mulher, alguns devem conhecer, outros não, Débora. Alguém está lembrado de Débora? Débora, né? Ela tem um papel importante. Ela foi a primeira juíza de Israel. Olha que responsabilidade. Naquela época já tinha juíza. E detalhe, no tempo que a gente sabe que naquela época a mulher vivia o quê? Totalmente na situação de inferioridade diferente de hoje, né? Que hoje a mulher ela pode alcançar, galgar vários campos que ela queira. Né? Ela pode ser advogada, ela pode ser uma juíza, ela pode ser o que ela quiser. Mas naquela época, ela até esse posicionamento era muito de destaque mesmo. Além disso, ela era profetisa, poetisa e líder popular. Eu imagino que Débora, ali ela deveria ser tipo esse movimento que tem nos bairros, tem como é que chama? Líder comunitário, Eu imagino que ela realmente poderia ter esse papel na sociedade naquela época. Débora, ela está no
e 5. Uma outra mulher de destaque, Maria. Não conhecida Maria, mãe de Jesus. Ela teve o privilégio, uma missão, de gerar Salvador do mundo. Então imagine estar no ventre de uma mulher terrena, pecadora, mas que ela teve essa missão e ela foi totalmente submissa, porque ela aceitou a missão que a ela foi designada. Se a gente parar para ver até então, as 3 mulheres que eu já citei foi Eva, Débora e Maria. Todas as 3, e as outras que a gente vai ver ainda, todas aceitaram o que lhes foi dado e tentaram fazer o seu melhor. Tudo perpassa pela obediência. E a coisa tem que começar a partir daí. Porque se a gente é obediente, eu até brinquei com o pastor, quando o senhor me pediu, eu me reportei lá na mensagem, ele me pediu, me delegou uma responsabilidade e eu tenho que procurar. A gente não pode dizer não para Deus, né? Então tudo que nos é dado para fazer, tem que procurar fazer bem feito, para deixar nossa marca, né? E aí, quando Maria disse sim, ela estava ali de forma livre e espontânea, justamente para poder fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 1, 11, 19 e 26. Um outro exemplo, a viúva de Naim. Engraçado que todo mundo conhece como a viúva de Naim. Se colocar ela como uma pessoa em condição que não tinha marido e que tinha uma cidade. Por quê? Porque tem casos na Bíblia que o nome não interessa, mas o que marcou mesmo foi o comportamento dela. Primeiro, ela era uma mulher de fé. Naquela época, quando fala assim viúva, ela já estava sofrendo pela perda do marido. E quando você tinha filhos, hoje a mulher pode optar se quer ou não, mas naquela época, quando você tinha filhos, os filhos tinham essa responsabilidade e tomavam, né, conta dos pais, proviam o que deveria, né, de sustento. Então imagine que aquela mulher já era viúva, ia ficar com o filho, só tinha um filho e o filho morre. Então, o que foi que aconteceu? Jesus vai ao encontro dela. Jesus, na verdade, entrou em Cafarnaum, ele nem ia passar por lá, mas passou. E foi justamente na hora que estava tendo o cortejo fúnebre que Jesus para e vai até ela, que a pessoa fala só 3 casos de ressurreição, ele foi um dos, fora de Lázaro. E aí, quando Jesus chega, ressuscita o filho. Então, quer dizer, no momento que ela mais precisava, porque imagine, ela já estava ali praticamente já com a sentença. Aos olhos humanos, ela já estava mesmo ali. Tipo que ela ia ficar desamparada, ela ia ficar praticamente, imagine, amígua, porque não tinha mais comida, né? Mas no momento que ela mais precisou, ela teve encontro com Jesus. Lucas 7, 11 ao 15. Isso é muito interessante porque é a situação que muitas das vezes nós nos encontramos. A gente está numa situação, não literalmente no sentido da perda de no caso no sentido assim, de uma pessoa, mas quando a gente fala no sentido figurado, numa metáfora, quando a gente coloca que a gente está numa situação que a gente acha que não tem mais saída, mas que a gente tem fé, Jesus é o nosso encontro. Então só quem tem respostas para tudo que a gente passa é Ele. E é nesse momento que a gente é aprovada, né? Porque ele diz que quanto mais a gente passa pelos apertozinhos, é mais quando a gente procura. E é o momento que a gente mais tem experiências com Deus. E quando está na né, todo mundo abastecido, não tem problema, está tudo lindo e maravilhoso. E outra, uma coisa que eu sempre aprendi, quando se é cristão, não que as pessoas que estão aqui, que não sejam cristãs, né, não tenham fé, mas eu falo no sentido, quando a gente é cristão, que a gente está, né, sempre voltado para a obra, e não tem problema, tem alguma coisa errada. Porque a vida do Cristo não é uma vida fácil, é luta por cima de luta, mas também tem vitórias. Então é um momento que a gente está todo o tempo buscando realmente entender o que Deus faz nas nossas vidas. Um outro exemplo também é Maria Madalena. Maria Madalena, Jesus a libertou de uma legião de demônios. Ela também abandonou a vida dela promíscua e foi sua seguidora. Um detalhe da vida de Maria Madalena que chama a atenção é que quando a pessoa ela aceita Jesus verdadeiramente, se ela estiver em pecado, fazendo outras coisas, ela abandona todas as práticas para poder realmente ter um encontro verdadeiro. Porque muitas pessoas dizem assim, mas fulana é da igreja e faz isso. Mas quando a pessoa verdadeiramente tem um encontro, tanto que ela teve o privilégio, Maria Madalena foi a primeira testemunha que presenciou quando Jesus foi ressuscitado. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, ela que viu Jesus. Foi ali
informar os discípulos que ele havia sido ressuscitado. Imagine. E detalhe que nessas passagens da Bíblia, quando Jesus se encontra com as mulheres, o quanto Jesus valorizava as mulheres naquela época, que muitos não davam esse valor. Então, vê a nossa importância, que muitos não dão, mas a gente tem que entender e ver nas Escrituras que nós temos valor, sim. E versículo 18. Um outro exemplo, eu acho que muita gente pode até saber, né? Mas alguns não sei se vai saber, é Eunice. Quem sabe quem foi Eunice? Isso, muito bem. Eunice, eu não me falava, mas só tem um texto que fala, 2 Timóteo 1,5. No caso, era a mãe Eunice e a avó Lloyd, né? Ela era uma mulher, Eunice, era uma mulher piedosa de fé genuína. O que prova que realmente ela era isso tudo, já que só tem um texto que fala, porque chamou a atenção quando Paulo conheceu Timóteo, pelo exemplo que ele dava, tanto que ele, né, Paulo, quando fazia as viagens missionárias, convidava Timóteo pelo exemplo que ele tinha, pelo jovem que ele era. Por quê? Ele foi instruído, ele recebeu da mãe dele, tanto da mãe como da avó. Então ele tinha princípios da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E o outro caso, esse aqui também é um nome que não é muito comum, mas é um nome que tem de mulher, Dorcas. Dorcas, ela... Esse aqui eu nem coloquei o texto dela. Dorcas, ela era uma mulher, ela foi ressuscitada depois que o apóstolo Pedro fez uma oração por ela. Ela tinha fé genuína em Jesus Cristo. Sabe por que ela se destaca também? Ela fazia muitas obras de bondade e compaixão para o próximo. Era um exemplo de uma pessoa que, se não tivesse o conhecimento da palavra, ela dizia assim: não, eu sou uma pessoa boa porque eu faço caridade. Mas além dela fazer a questão da caridade e das ações que ela fazia para com o próximo, ela também tinha um conhecimento da palavra, que fica melhor ainda quando a gente tem conhecimento, porque às vezes o assistencialismo, às vezes que acontece muito das pessoas estarem ajudando, às vezes causa o conformismo. Assistencialismo exagerado causa o conformismo. Muitas das vezes as pessoas também elas têm que buscar, então assim, pode-se ter ajuda, e quando assim, a gente tem um conhecimento da palavra, a gente ajuda, mas mostra a ela também que Deus quer que ela também tenha força, que ela tem capacidade, que ela pode buscar, ela pode crescer, ela pode buscar galgar o espaço dela. Não ficar só esperando receber do outro, né? Então é isso que as pessoas têm que acabar também. Pronto, então, a princípio foram poucos exemplos, né, que eu dei, mas são muitos outros. Aí só foi para poder te dar lembrar alguns exemplos e voltando, todas tinham conhecimento da palavra, todas tinham fé. O principal do cristão é ter fé. A fé é o termômetro do cristão. Para o carro andar, tem que ter combustível, gasolina, álcool, o que seja. Para o cristão andar na caminhada, tem que ter a fé. Se não tiver a fé, é como se você precisasse de uma transfusão de sangue para poder se manter vivo, você não é na corrente sanguínea. Então, assim, o cristão precisa ter, ele é movido da fé. Porque a fé, você acredita em algo que você não está vendo. Você não sabe, você não está vendo ali. Como é que eu vou conseguir isso? Você não sabe, mas você tem fé, você acredita no Deus que tudo pode fazer e que nos conhece, e também Ele só vai nos dar se for do nosso merecimento. E se aquilo também não vai nos causar sofrimento. Porque a gente quer tanto uma coisa que no final não é para ser. Tem um filme que passou uma vez, o filme era Todo Poderoso. E o homem era Morgan Freeman, que fazia Deus, né? E aí acho que parece que ele tinha mais férias, aí veio e botou outra pessoa, deu uma responsabilidade. E a pessoa, quando ficou no lugar dele, aí as pessoas faziam oração, mas chegava tudo no computador, né? No WhatsApp, chegava no e-mail. E aí a pessoa não queria ter responsabilidade de ler o que estava sendo feito pedidos. Ele botava copiar tudo, em técnica para todo mundo. O que aconteceu com o mundo virou um caos. Por quê? Imagine se Deus der para o ser humano tudo que se pede. Às vezes eu quero uma coisa prejudicar a outra. Enfim, então Deus sabe tudo na medida certa. E como deve ser. E em que momento. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente às vezes se precipita em receber aqui, mas não está preparado. Então às vezes isso vai estar lá na frente. E às vezes acontece de a gente até permitir, da gente ter naquele momento, para a gente ver que não deu certo, que a gente não estava preparado para receber o que a gente gostaria. Então é todo um processo. Então a gente tem que. Então Deus nos prepara, né? Deus modela, Deus tem um tempo dele diferente. Não é um tempo como a gente, vamos supor, eu penso no mês 30 dias. Para Deus pode ser segundos, fração de segundos. A Bíblia fala o quê? Que para
Deus 1000 anos um dia. 1000 anos um dia, imagine. Eu separei aqui 2 mulheres que nos nossos dias fizeram a diferença. Foi Sarah Calley e Martha Watts. A primeira mulher, ela é de profunda espiritualidade, ela era esposa de pastor. Aqui eu vou abrir um parênteses, viu, pastor? Porque geralmente quando tem assim, fulana é a esposa do pastor. Mas eu digo que esposa do pastor não tem título. Porque o legal é quando a esposa do pastor está ali junto para somar. Porque a gente vai ver no decorrer que a mulher tem esse papel também de ajudadora. Mas às vezes as pessoas querem porque acham que o pastor, a mulher é pastora. Né? Então as pessoas têm essa coisa do dia do outro lado. Mas ela, além disso, de ser mulher de pastor, ela era musicista e missionária. Missionária é o papel que a mulher tem que estar levando a palavra em todos os lugares que ela for. Juntos, eles desenvolveram um ministério pioneiro aqui no Brasil. Durou 21 anos e resultou na fundação de muitas igrejas evangélicas. Já a Martha Watts, ela é missionária também, educadora metodista. Ela não se casou, mas teve uma missão de fundar escolas para meninas brasileiras. Então, esses 2 casos mostram que a gente partiu do princípio do tempo, né, de Jesus, dos primórdios. A gente viu, e interessante que a gente vê a conotação que a sociedade vai mudando, os interesses vão mudando. Lá era uma coisa bem menor, a proporção era menor. Já no cenário histórico eclesiástico, você vê a proporção das mulheres, né, ser mulheres de pastor, de viajar, de estar fazendo uma obra bem maior, e o impacto. Então, tudo que se faz hoje, o impacto é muito grande. Então, imagina que naquela época se fazia uma comunidade, a diferença, né, se falava ali, quando Jesus conversa com aquela mulher do poço, que ela vai correndo falar de Jesus, ela falou ali na redondeza dela, na comunidade dela. Não é como hoje, que você tem a internet, que você pode estar fazendo um vídeo, gravando e vai ter uma proporção bem maior. Então, hoje tudo a proporção é bem grande. E essas 2 mulheres tiveram esse papel. Se depois vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Foi mais ou menos na década de século XVIII, XIX mais ou menos, né? Mas vocês viram que eram mulheres muito comprometidas. E outra coisa, o fato de uma por ser casada, ela se destacou, ela marcou presença. Porque às vezes um fica se escondendo na sombra do outro. Às vezes acontece isso, né? Por exemplo, tem um pastor e tem a esposa e de repente ela fica até não. Mas quando ela realmente tem o posicionamento do seu papel, ela entende o seu papel, ela é coajudadora, ela está junto e todo mundo vai ver a identidade, ela tem uma identidade, ela tem um nome. Então ela vai fazer a diferença. Para o século XVIII mais ou menos. Então veja a preocupação de se educar. Agora, o que dizer nos dias de hoje? Nos dias de hoje, olha a proporção como já vai crescendo. Evangelismo, obras sociais e missionárias. Só lembrando que quando a gente fala missionários é quando tem missões. Então quando você viaja, você tem o objetivo de levar Cristo para todo mundo e você vai. Aqui eu vou, para as irmãs, para as visitantes, eu vou dar o caso de 3 mulheres. A primeira é Susana Wesley, esposa de pastor também. Detalhe, ela é conhecida, se vocês procurarem na internet, conhecida como mãe do metodismo. Por que mãe do metodismo? Porque ela, como mãe, ela também teve filhos, 2 filhos, e pela influência dela, e está educando os filhos nos caminhos do Senhor, os 2 filhos dela, Charles e John Charles Wesley, fundaram o movimento metodista do século XVIII. Olha a importância de uma mãe cristã, mulher, que educa seus filhos no caminho do Senhor, vai fazer toda a diferença. Um filho, quando ele é educado, a Bíblia fala, né, que os pais têm que educar os filhos desde pequeno. Na época dos israelitas, como é que Deus falava? Quando estivesse andando no caminho, né, falasse sempre do Senhor. E a Bíblia fala sobre a importância de se educar. Educa desde criança, para quando ele crescer, não se desviar do caminho do Senhor. Então, o que não pode, às vezes, o pai é cristão, não ensina os caminhos e quando é adulto, o que é que ele seja? Não tem como. É com criança, é igual a sementinha, você vai plantando ali, ó. No momento certo, está tudo guardadinho, no momento certo vai desabrochar. Mas é preciso que se tenha esse trabalho. E no caso dela aconteceu isso. Então imagine, além dela ser esposa de pastor, então ela deu um grande exemplo, até para as pessoas da igreja, né? Porque pastor, a esposa, mas ela soube educar e os filhos foram exemplos. E ficaram com o nome registrado na história, né?
E ela, e o bom disso tudo, que os filhos criaram as igrejas, e ela recebeu o título, a honra maior, que foi a mãe. Imagine o privilégio ser conhecida como a mãe do metodismo. Outro caso também interessante é o de Fanny Crosby. Ela foi cega desde criança, ela não nasceu cega, mas se tornou cega. Aí, quando vocês lerem a biografia dela, vocês vão entender um pouquinho que teve alguns problemas de médicos com ela, mas ela não nasceu cega, mas se tornou. Ela é uma famosa escritora cristã que compôs mais de 8.000 hinos cristãos. Então, o fato dela ter uma deficiência, ser cega, não a acomodou, muito pelo contrário, isso não impossibilitou dela escrever. Né? Então, assim, quando a gente vê que a pessoa tem fé, que a pessoa tem um compromisso, que a pessoa entende o seu papel na sociedade, que ela entende o seu papel com Cristo, o amor de Cristo realmente faz essa pessoa fazer a diferença. Imagine você está cantando, pegando lá o hino e de repente quando você vê lá o nome, Fanny Crosby, aí a gente vai lembrar, ela fez isso com 8 meninos, imagine. E ela começou a fazer isso com 45 anos, viu? Não foi novinha não, imagine o que ela não fez. Outra também muito interessante foi essa Corriere Tebum, né, pastor? Fala? Corriere Tebum, né? Ela é missionária escritora. Ela, na verdade, a história dela está retratada no... Alguém deve ter assistido aqui o filme, O Refúgio Secreto. Que ela foi aquela mulher que ajudou a salvar a vida de muitos judeus e nazistas. E a história dela de vida foi retratada nesse filme. Eu não assisti, confesso que eu não assisti, eu não conhecia. Como eu disse aos irmãos, à medida que a gente vai buscando a palavra, e outra coisa, conhecimento, a gente está sempre aprendendo. Hoje eu sei aqui um pouquinho, cada vez vai aprendendo mais e mais. Então, assim, quando essas possibilidades que o pastor nos proporciona nesse momento da gente estar nesses encontros, de estar trocando ideias, de estar dando mensagem para vocês, eu vou dizer para vocês. Fala também comigo. E eu também tive que me debruçar para ver. E eu tive a curiosidade de ver, já vi o filme, depois vou assistir, mas interessante que quando ela foi descoberta, mesmo ela tendo sido descoberta, vocês sabem o que eles faziam, né? Nazistas, quando era judeu, ela sofreu muito no campo nazista, muitos ficaram com marcas, ela já morreu com 90 e poucos anos. E aí, ela, com tudo isso, ela ainda pregou sobre o perdão no amor de Cristo. E aí, eu lembro que minha irmã Margareth falou assim, gente, eu ainda estou no processo, que a gente não é perfeita, realmente a gente não é. Para você perdoar quem está te maltratando, quem está realmente, como um processo, é o amor de Deus mesmo na vida. E aqui não estou falando como fazer isso, não só fazer isso, até porque se eu fizer isso, quantos Deus estão contando para mim? 3. Então eu também tenho que se ver. Então, assim, é um processo da gente realmente estar vivendo Cristo a cada dia nas mínimas coisas. E você realmente amar. Quando apesar de a gente está falando de mulher, vamos abrir só um parênteses aqui rapidinho. Quando Estevão estava sendo apedrejado, né? Na época não era Paulo, era Saulo, mas que estava sendo perseguido ali. Qual era a oração de Estevão? Ele não a Deus que perdoasse a eles, porque eles não sabiam o que faziam. Então imagina você ter como eu posso dizer assim, seria a palavra, essa capacidade, né, de dizer assim, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Até quando Jesus também, mas Jesus era Jesus, ele estava lá, né, na cruz ele, né, perdoa, mas enfim, então realmente é um exercício diário, não que a gente vai ser perfeito, mas aí mostra a complexidade e a capacidade que a gente pode também ter, porque são pessoas da nossa época. Imagine ela falar sobre perdão e amor de Cristo, e isso faz toda a diferença, porque como o pastor até pregou na quinta-feira, quando ele falou, né, que esses exemplos aqui fazem com que outras pessoas, até através do exemplo dela, aceitem a Jesus. Mas isso daí realmente é um exercício que a gente está buscando se aperfeiçoar mesmo para chegar nesse nível. E aí, essas mulheres que eu falei há pouco, elas fizeram a diferença pela fé em Cristo. Agora, e eu? E você? O que a gente está fazendo? Pronto, para acalmar o nosso coração, para a gente dizer, meu Deus do céu, eu estou. Vamos acalmar o nosso coração agora, vamos ler Efésios 1, 4 a 6. Você que irmãs já abrissem Efésios 1, para a gente acalentar o nosso coraçãozinho. Efésios 1, 4 a 6.
no 4, assim, todo mundo achou? Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, aqui deixa bem claro que nós somos escolhidos. Quando a gente lembra, só voltando novamente, quando a gente vê toda a história da mulher, né, nos tempos de Jesus, quando Jesus também ele valoriza a mulher, então mostra realmente o nosso papel. Então nós somos importantes, fomos escolhidos. Então esse é o primeiro passo, da gente entender que ele nos chamou para a obra. Ele nos chamou para a gente estar aqui, para a gente estar. E o interessante aqui desse trabalho que o pastor faz, esses nossos encontros, eu peço a licença psicóloga do grupo, né? É uma terapia, não deixa de ser uma terapia. É um momento que a gente é valorizada. Porque às vezes a gente é tanto não, é tanta negatividade, que às vezes e às vezes até a gente se cobra, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é bem assim? Mas a gente é um momento que realmente a gente passa a entender, a gente passa a perceber como pessoas importantes, valorizadas por Deus, percebidas por Ele, né? E que graças a Ele aqui estamos. Porque se a gente está aqui, não foi à toa. Eu lembro que eu cheguei aqui na igreja em março, né? Não tem nem. Quando eu cheguei quando na igreja mesmo, faz uma eternidade. E aí eu digo assim, Senhor, obrigado por ter me colocado aqui. Amém. Nossa, estou tranquila agora, eu não quero falar assim, você chorando. Gente, eu descobri agora, eu descobri que eu sou pai. Sabe o que é pais? PAS? Pessoas altamente sensíveis. Então, e eu faço parte do 20% da população, viu? Eu fiz o teste. Eu digo assim, obrigado que eu sou normal. Então, gente, eu tenho as emoções muito afloradas, viu? Afloradas ao excesso, porque elas até me incomodam. Mas enfim, a gente é o que é, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Pronto. Aí detalhe. Então, agora vamos lá. Então, quando eu entendo que nós somos escolhidas, vamos ver agora definir nas 3 áreas. Na família. Pronto, a primeira coisa. Qual é o papel da mulher na família? Gênesis 2:18. Vamos ver aí? Eu queria, para poder ficar uma coisa mais. Alguém encontrar, lê isso para mim, por favor, Gênesis 2:18. Quem quiser ler, pode ler. 2:18. Consolo, muito obrigada pelas palavras. Porque assim, eu não estou lidando só com o menino, eu lido também com a mãe, porque às vezes, na ânsia de você querer fazer o certo, às vezes você já tem que estar errada. Eu disse assim, você faz tudo certinho. Só que a situação, aí eu fui tentar contornar o comportamento de uma pessoa que se diz que é cristã, e que eu fico muito triste por isso, porque desconstrói tudo que a gente procura construir como cristão, e a gente tem que dar testemunho mesmo. Então assim, ela saiu bem, ela disse assim, a partir de hoje eu não vou mais procurar essa pessoa, eu não quero mais, porque ela me distratou, sabe? Então isso é muito ruim. Então, a marca do cristão, eu não preciso dizer assim, eu sou crente, eu sou cristão, não preciso dizer. É o meu comportamento, as minhas atitudes de ajudar o próximo. Se eu posso ajudar, por que não? Teve situações até de pai, do menino dar uma crise, o menino fugiu de uma instituição que estava internado, e ele tentando falar comigo para tentar conseguir uma marcação, eu até consegui. Mas na outra vez que ele me pediu, eu já não pude fazer. Por quê? Eu percebi que a pessoa estava achando que eu estava querendo até passar. Eu falei, mas não era. Eu não era mesmo de ajudar, tipo assim, ainda entrei em contato com ela e tudo, mas eu vi que a pessoa não gostou. Então assim, mandei no privado dos pais e tudo, só a partir de agora, infelizmente, não é que eu não queira, mas eu não posso, por isso. A pessoa não gostou. Deixei bem claro para não pensar que eu não queria fazer mais. Mas como eu disse, mas sempre o pessoal me entendeu. Não é nada demais, se eu posso ajudar, por que não ajudar? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado na nossa vida, no nosso comportamento, todo instante, porque, retomando, nós somos vigiadas todo o tempo, observadas. Se a gente está fazendo tudo certo, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa está fazendo errado, é ela e Deus, né? Então, e detalhe, e quando a gente é a mulher que faz, viu, Carol? Quando a gente é a mulher que faz tudo bem feito, tem um detalhe, sabe o que é? Que o pessoal pode, tipo assim, vai contratar você para fazer o evento, né? Aí
eu penso no Carol. Não, tu não contratou porque sua agenda tá cheia, tá aquela coisa toda. Mas Carol, eu não consegui com Carol, porque mulheres que fazem tudo com excelência fazem falta. A gente tem que aprender a fazer falta. Você falou aí, eu já cliente que eu tive 2 amigos seguidos na semana passada. E os clientes já estão acostumados a eu estar presente na festa da questão social. Você vai fazer acontecer. A promoter. Aí eu não pude ficar nenhuma das festas. E ela já segundo ano que ela passou. O primeiro ano fez no contato comigo. Esse ano ela fechou, só que ela fechou comigo atrasada. Eu já tinha mandado com a outra na frente. Ela, não, mas eu não abro mão de você fazer a festa da minha filha. Você vai montar na sexta, mas você vai fazer. Mas ela pegou com o coração apertado. Eu não testou pra ela. Senti muito sua falta na festa da minha filha. Eu não pude ficar na dela. Eu tinha Mas você chegou a fazer a festa, só não pode ficar. Só pude ficar. Aí ela acostumada, acostumando uma hora. Olha a mulher fazendo falta também. Aí ela pegou no textão, cheio de carinha de choro. Ai, eu senti muito sua falta aqui. Eu vou deixar as meninas lá, né? Mas ela disse, Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tinha que estar presente. É sua marca. O ano que vem, eu disse pra Matheus, mas ela falou. Tá bom. Ela falou. Em janeiro. A gente já vai antecipar. Esse caramba tiver a data fechada, a gente muda a data. Mas caramba tem que estar. Você está entendendo o que é? Isso é legal. Aí, né? E isso é gratificante, porque você sabe que você está dando o caminho certo, que as pessoas gostam do seu trabalho, porque isso é o diferencial. Então, esse diferencial que a gente tem que fazer. Então, não é só o seu serviço, quer dizer, você é bom ponto lá, mas não for suficiente, que a sua pessoa não está entendendo? Aí você tem que dizer que é mais caro. Valorizar, né, Carol? Assessoria, né? Pronto. E aí eu me reportei também uma situação aqui da igreja. O café do domingo, né, da manhã, eu para as meninas ficam cedo, já preparando café. E aí também, pastor, que a igreja aqui tem muitas mulheres, são poucos mais mulheres, né? Já que a mulher é auxiliadora, é ajudadora, é companheira, então tem que ter muita mulher para poder estar dando suporte na igreja. E aí começa pelo café da manhã, se tu tivesse as mulheres todas, ia ser quem? Ia ser o pastor fazendo café, Gustavo ia fazer o quê, minha filha? Calda, alguma coisa? Ia ser qualquer coisa, ia ser um botequinha, mas enfim. Então, isso é muito importante. A gente realmente fazer falta, a gente fazer a diferença na nossa vida, por onde a gente passar, deixar a nossa marca registrada. Não que a gente precise disso, no sentido de não vou fazer para mim, não. A gente vai fazer o que tem que fazer, fazendo bem feito, lembrando. Eu posso estar fazendo uma faxina, lavando não, vai ter que ser bem feito. Tudo que eu fizer com um sorriso no rosto, né? Um sorriso, porque a gente tem que lembrar que a gente tem. E a gente sabe que inicialmente estava feliz da risada, mas pelo menos a educação, né? De estar sabendo como conversar, como falar, não forma como você está. Porque você está até no dia que você não está bem, você está sentindo dor. Eu mesmo, na hora que a Carol estava cantando, eu só estava só na mímica. Porque eu pensei até que não ia ter voz hoje, eu estava já deixando segunda e terça, tive um problema de, acho que faringite, crise de alergia, então fiquei tentando falar pouco ou não falar. Mas vocês sabem que eu não tenho como não falar. Segunda, o doutor apareceu, eu estava em casa. E foi fazer um exame, enfim. Aí eu fiquei falando, digo, gente, eu vou ficar de repouso da voz. E eu gosto de falar, o meu instrumento é falar. Aí começou a se acabar de rir. Mas enfim, aí eu pensei que, graças a Deus, eu melhorei. Mas assim, então a gente tem que realmente fazer a diferença para dizer assim, a Carol, a Aline, a Eline, a Edna, a Milena, a Nilda, as mulheres, a Margarete, entendeu? Dizer assim, poxa, como uma vez você deu no grupo que a gente fez no trabalho, né? Que você falou, que você falou, né? A Coro, não foi o que você falou? Quando é enfermeira, como é que o pastor te chama lá? Você falou? Não, foi o pastor que te chamava? A Morena, alguma coisa assim, não foi? Você, sua marca lá, como é que o pessoal te chama lá? Como é? Os pacientes, que quando já te conhece, como é que você falou? A pastora, né? Mas assim, porque alguma coisa você está entendendo, identifica, as pessoas identificam e falam. Então, para finalizar, eu queria ouvir um amém bem alto. Olha. Primeiro a gente tem que assumir nosso papel com o maior prazer. O nosso chamado é a descrição do nosso serviço, acompanhado pelo senso de responsabilidade quando atendemos. Vou repetir. O nosso chamado é a descrição do nosso serviço, acompanhado pelo senso de responsabilidade quando atendemos. Amém? Amém! Então, tudo que a gente receber para fazer, procuramos fazer com grato, atender da melhor forma, de forma responsável. Temos que ser mulheres responsáveis. A Bíblia fala que o sim seja sim e o não seja não.
Então, a gente sempre se lembrar. É difícil, às vezes, pelo corre-corre, às vezes a gente promete alguma coisa a uma pessoa, mas a gente se passa, às vezes, né? Mas na medida que você manda um recadinho, olha, eu não esqueci não. Você sempre solicita. Esse é o nosso papel. Então, aqui estamos. Então, nós vemos realmente que, graças a Deus, aqui nós somos mulheres que entendemos o nosso papel. A gente não precisa estar brigando para dizer que a gente tem que galgar o nosso espaço, porque o homem não pode ficar acima, que a gente tem que ficar acima. Não é bem assim, não. Cada qual tem o seu papel. Homem é homem, mulher é mulher. Então, assim, o papel na sociedade e na família. Se Deus definiu assim, é assim que tem que ser. Não pode se trocar os papéis, para não acontecer de ter a mulher abacaxi, o marido a monta fruta, né? Mas enfim. Mas nada que o Senhor não nos ajude a conduzir o processo, porque a gente está no aprendizado constante. Mas aqui estamos, ouvir sempre a palavra do Senhor e entendemos que aqui nosso papel é de grande responsabilidade, viu? Porque você apoiar, ajudar. Como é, Mãe Marinal, aprender a ouvir, aprender a falar, entendeu? Ouvir mais do que falar. Tá vendo, gente? Acho que ninguém vai esquecer essa lição agora, né, Margarete? Faz um quadro para botar, ó. Ouvir mais com os ouvidos, falar pouco, só tem uma boca. Muito bem, isso aí. Viu? Desde já agradeço a todos e que vamos continuar na presença do Senhor, indo para os próximos encontros. Uma coisa é certa, quem vem para aqui nunca perde nada, só sai ganhando, né? Só ganha, aqui só ganha, viu? E agora eu convido o pastor para passar o cetro. Muito bem. A mulher é o que do homem? Coroa. Eu trouxe aqui nome de mulher. A gente não precisa tirar nome de mulheres ímpias para trazer assim, a cantora fulana, a filósofa fulana, a deputada fulana. Eu trouxe aqui mulheres de todas as épocas para mostrar para vocês que vocês podem fazer diferença tal quanto ela. Qual o diferencial da mulher cristã para a mulher mundana? Cristo. Testemunho. Esse é o diferencial. Aqui coloquei aqui família, igreja e sociedade. São os 3 lugares que vocês vivem como mulher. Vocês não têm que mudar o papel que Deus deu para vocês. Mulher, feminina, não feminista. E fazer tudo para a glória de Deus e você vai dar certo. O Evangelho deixa marca. Então você precisa deixar sua marca. Não ficar acomodada, não se esconder. Não, tem que aparecer sim. A mulher tem que aparecer. Não querer tomar o lugar do outro. O lugar do homem, Deus já definiu. O lugar da mulher, Deus definiu. Nós somos agentes de Deus. Foi o assunto que já estudamos aqui antes, né? Toda mulher é agente de Deus, na família e na sociedade. E você não precisa ser abacaxi. Você precisa ser mulher. Mas não pode vocês, tirar o privilégio que Deus deu para vocês de ser mulher, de ser feminina, de ter o seu lugar. Então qual é o papel dela na igreja? Então qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel da família? Qual é o seu papel na sociedade? Poxa, vocês podem fazer coisas absurdas. Porque vocês não vão estar lá só como mulher. Vocês vão estar nesse lugar como mulher de Deus. É diferente. Esse é o mais que as outras mulheres não têm. Deu para entender? Vocês são mulheres santas. Não são mulheres promíscuas. Não são. E a Bíblia diz que o valor da mulher não está externamente, está internamente. A mulher não precisa fazer isso para dizer que é mulher. Mulher de Deus, ela tem um valor imenso. Só que nós, no reino de Deus, as mulheres têm imitado as mulheres mundanas e têm perdido por isso. Então sejam mulheres dignas, sejam mulheres que andam com a cabeça erguida, sejam mulheres idôneas, virtuosas, porque o Senhor sempre valorizou a mulher. A cultura é que desvalorizou. Não vem ficar com a Bíblia não. A Bíblia foi escrita em várias culturas e a Bíblia resiste a tudo dentro das culturas, mas não foi a Bíblia, não é a Bíblia, nunca disse que a mulher trocasse por alguém. Mas no princípio Deus fez homem e mulher e deu cada um para nós o valor. Então, se você não se dá o valor, não diga que é Deus. O problema é a cultura, a sociedade, que a gente está incutindo e a gente deu ouvido à sociedade e esqueceu de Deus. Então sejam mulheres bonitas, femininas, cabeça erguidas,
que sejam auxiliadoras. E o Senhor deu a Moisés, deu a Paulo e me deu a capacidade de estar na liderança e colocou pessoas para estar comigo o quê? Na submissão de quê? A submissão não é o que muita gente pensa. Então você vai ser submissa nessa missão com fulano. O fulano vai ser o prefeito e você vai ser a subprefeita, entendeu? A subprefeita. Você vai ser o governador, você vai ser o sub. Eu vou ser humilhado pelo governador, ser humilhado pelo prefeito. Não, você vai ter sua função. É tanto que numa diretoria tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. O que é que faz um primeiro tesoureiro? E o que é que faz um terceiro tesoureiro? Se submete e esteja pronto para ser utilizado na hora que necessitar. E dá apoio a nada. Então vocês aqui, cada membro aqui, está junto comigo nesse ministério aqui, com submissão. Ministério de música, Ministério de beneficência. Vocês são os meus escravos? Não. Nós fazemos um trabalho para a glória dele. Então, não é difícil, né?